Jake tá enfrentando o pior pesadelo da vida dele com alguns encontros bem desconfortáveis, enquanto a Kathleen tá lá na caverna buscando uma cura para o veneno. E para completar, a Neytiri está voltando para o clã e vamos finalmente ver o destino da família de Tsulte, que foi a responsável por todo o BO da Esquadrinha. Se liga no último capítulo. E chegamos no último capítulo de Avatar, a Próxima Sombra. Passou voando essa história, hein, galera? Bem mais curta que as outras que eu já trouxe aqui pro canal. E a capa desse último capítulo tem o Coronel Miles gigante, com os olhos esbugalhados, sua famosa cicatriz na face dele, e tem duas flechas no peito. Eita visão do demônio. E bem ali na frente dele tá o Jake com seu corpo dividido entre Avatar e humano, demonstrando aquela insegurança dele desde o começo lá do quadrinho. Legal essa sacada aí do corpo, hein? Pô, eu curti isso aí. Lembrando que as alterações de imagem e de fala foi para preservar a obra original, fechado? Já se inscreve aí que esse é o último capítulo dessa história, mas eu vou trazer novidades aí pro canal. Então deixa aquele like legal para ajudar o trabalho desse cidadão que apresenta o vídeo. E agora chega de enrolação e bora pro último capítulo. No final ali do capítulo anterior, a Kathleen ficou responsável por pegar a planta para fazer o antídoto. E o Jake estava de repouso ali no pé da casa da árvore. Mas aí a gente descobre que ali na cabeça dele, por conta da febre e tal, ele estava no meio de uma treta das grandes, cara. Porque ele estava na casa da árvore, pegando fogo e tal ali, o povo condenando ele. Até que aparece um Tsultey gigante. E é desse ponto que começa esse capítulo. Aí o caçador ataca o Jake e o chão arrebenta, aí ele cai em cima daqueles trailers lá que eles faziam as conexões. E quem aparece agora é o coronel com as flechas ali no peito, dá uma bicuda de 3 dedos no Jake. E todo mundo que tá aparecendo aqui, meu, só vai julgando o Jake ali, né, pelas mortes, né, que aconteceram. Tá um inferno, galera. E o Jake, ele tá super frágil nesse momento. Nas falas dele ali, dá pra ver todo esse arrependimento, a dor que ele sente, culpa, né? Até que ele praticamente aceita a sua morte e se entrega ao Tsultão ali. Mas então o Eito Khan aparece. Olha, galera, que legal, tá todo mundo voltando. E aí, meu, em vez de dar tapa nele, ele arranca esse pedaço de madeira do peito. Pra quem não se lembra, foi assim que ele morreu. E ele fala pro Jake que ele não merece morrer e começa a dar apoio pro cara. Então todo esse pesadelo começa a mudar, porque o Tsultey volta ao tamanho normal dele e começa a oferecer ajuda também. O Jake pede perdão pra eles, mas aí eles falam que na verdade o Jake tem que perdoar a ele mesmo. E nessa já surge um Jake gigante no meio do fogo e pega ele na mão. Caracas, esse sonho tá bem aleatório, hein? O Jake gigante conforta o Jake anão. E aí, finalmente, cara, o Jake começa a dar uma melhorada ali. Todo aquele cenário de fogo, destruição e tal vai se alterando até virar tipo vida, sabe? Um ambiente assim de harmonia ali. É bonitinho ver esse momento de reflexão dele se recuperando dos traumas internos, mudando um pouquinho a perspectiva, o jeito de pensar e tal, saca? Em paralelo ao intensivão de terapia ali do Jake, a Kathleen entrou na caverna com os carinha dela, meteram bala nos passarinhos do capeta que estavam morando por ali, pegaram a plantinha e já do lado de fora eles entregaram pro Norby, que sai dali vazado já para Moat poder extrair um antídoto da planta, né? Agora voltando pro sonho do Jake novamente, o cenário já tá bem mais agradável, com o Tsuta e o Jake ali dando uma volta por Pandora, conversando. Eles visitam até aquele lugar que rolou a batalha final do primeiro filme. Mas o principal assunto ali é o Arvok. O Jake, ele mostra ali o corte na mão pro Tsuta e tal. E ele explica que basicamente a família dele quer o bem do clã. Mas são meio lelé, sabe, retardado? E quem mais acabou se complicando com tudo isso aí foi o Arvok. Porque ele teve que viver na sombra de Tsuta e não sei o que, entendeu? E eles vão caminhando ali e o Jake até fala que ele vai precisar tomar uma atitude drástica, né? Ou ele perderia todo o respeito do clã. E o Tsuter concorda com tudo isso, mas ele fala para pegar leve, né? E ter misericórdia, sabe? E por fim ali da conversa, o Tsuter dá uma de coach ali, passa uns conselhos de liderança, tipo, ô meu, você tem que identificar seus pontos fracos, tem que trabalhar para melhorar eles, tal, se puder fazer um cursinho, um MBA, vai ajudar bastante. E não desiste não, seu animal, a galera tá precisando de você. E meu povo, eu digo por fim da conversa porque a essa altura a Moat já tá com o antídoto e é batata
batata. É só o Jake tomar que o bichão já abre o olho, já dá uma catarrada preta ali no chão. E aí tem o Norm feliz pra caramba. Tem os pais do Arvok chocado. Tem o clã condenando os traidores por tentativa de assassinato, conforme diz o artigo 1234, parágrafo 37 do Código Penal de Pandora. Entretanto, o Jake, com aquele bom coração dele ali, e os conselhos de Tsilter, pede pro clã se acalmar, porque ele não tem rancor dos caras terem tentado matar ele. Você tá de brincadeira, velho. Aí, meu, ele leva ali na moral, falando que vai sim haver punição, mas que também pode haver misericórdia. Onde será que eu ouvi isso, hein? Mas então, galera, o que acaba rolando é o seguinte, o Tsuter realmente tinha razão quanto ao Arvok, ele realmente era um menino do bem, como vimos, né, durante toda essa história aí, ele só estava mal acompanhado, né? E provando isso, ali na hora, ele até se pronuncia, falando que o melhor era ele e a família dele deixarem o clã para o bem do clã, já que eles meio que tinham passado dos limites ali, né? Olha a maturidade do cara aí. Ô, mas é legal que o Atei fica doido, né, meu? Ô, moleque, você tá loucão, meu, você vai mandar a gente pro exílio. Mas aí ele olha ali pra Arts e fala, ah, a véia ali, ó, conhece um lugar que vão aceitar a gente. Pensa no ódio dessa véia, ele usou o truque dela contra ela. Então, meu povo, eles fazem ali uma filinha e começam a ir embora. E o Jake ainda manda uns conselhos ali pro Arvok, pedindo pra ele continuar tendo esse caráter e tal, saca? Pô, você é gente boa, continua assim, sendo esse garoto legal, maravilhoso. Mas tá expulso do clã, agora sai fora. Ô galera, mas eu queria abrir uma observação. No começo da história, a Arthur explicou que aquele treco lá que ela passou na faca, entrando em contato com o sangue, era fatal pro Na'vi, não sei o quê. E se era fatal, como é que a Moat sabia que existia uma cura? Teoricamente, todo infectado estaria morto. Isso aí tem cheiro de furo de roteiro, hein? Mas beleza, vamos lá. Temos um momento muito bacana do Jake fazendo um discurso ali pro clã, deixando claro que ele ainda tem muitas coisas a aprender, mas que ele tá super disposto a fazer o que for necessário pelo bem do clã, não sei o que e tal. Aí aquela frescurinha, todo mundo se abraçando, é aquele finalzinho de filme infantil da Disney, sabe? Mas calma lá que a história não acabou, porque naquela noite, por ser noite, a família do Arvok não conseguiu seguir viagem por conta dos perigos em Pandora, né? Vocês sabem como é que é a região por ali, né? É cheia de perigo, animais, dois caras numa moto. Então eles montam uma fogueira ali e a Artsut comenta que não curtiu a ideia do exílio, mas que foi muito bom para eles, porque eles vão para o clã Nossa, esse nome é difícil, hein? O clã Mangekyuan. E para os curiosos que nem eu, na internet não tem nada falando sobre esse clã, a não ser que ele é mencionado nessa história. O que não ajuda muita gente, hein? Ê, James, faltou um remendo aqui, hein? Só que bora concluir que se o clã aceita traidores, não deve ser um clã muito amigável, vamos dizer assim. Só que, galera, toda essa conversa faz o Arvok perceber que os pais dele estão ali atrasando a vida do moleque. Então ele decide partir dali, mas não fala nada pra onde vai. E o coitado do Ateio fica ali ressentido pra caramba. Pô, o filho dele tá indo embora, não sei o quê. E a Arthur nem liga, né? Que véia chata, viu? De manhã, o Jake tava ali no pé da árvore e a Ney chegou ali falando que veio o mais rápido que pôde assim que ficou sabendo o que aconteceu com ele, né? Mas graças a eu, a essa altura, o Jake já tá suavão. E eu quero abrir uma observação. Se liga no erro que eu encontrei. Repara no pé da Neytiri chegando para abraçar o Jake. Fizeram ela com 5 dedos no pé, irmão. Pra quem não sabe, os Na'vi, e eu tô falando, não tô falando das misturas de Na'vi com avatares, tá? Mas os Na'vi têm somente 4 dedos no pé. Comeram bola aqui, hein? Mas beleza, acontece, a amizade continua. Depois do abraço ali, a Ney comenta que o Jake parece diferente. E eles estão ali no mesmo lugar onde o corpo do Jake foi enterrado, o corpo humano dele, né? E ele responde que nunca se sentiu mais ele mesmo, demonstrando que ele finalmente havia encontrado a sua identidade em Pandora. Olha que conclusão maravilhosa dessa história. O cara finalmente encontrou o seu caminho. Quem diria, hein? Foi só encontrar uns naves do cão para dar uma balançada nele que ele tomou um rumo. E apesar dessa história ser muito bacana, que complementa bem o filme, ela não é 10, galera. Essa história aqui é uma história de nota 9 e eu vou explicar os motivos. A começar pela arte. Vocês já acompanham as histórias de Avatar que eu trago aqui pro canal e simplesmente a arte desses quadrinhos é algo incrível. Porém, nessa história o estilo de arte mudou. E não que esteja ruim, porque tá muito bom, mas pega, por exemplo, assim, os olhos do Arvok aqui, ó, quando ele tava se preparando para encarar o Jake. Pô, arte impecável, padrão do que já vimos por aqui. Mas existem outros momentos que aquela arte meio realista se perde totalmente. Repara na Moat de A Próxima Sombra e na Moat de O Caminho de Tsuter, que foi lançado anos antes, galera. Bora ser sincero, a gente só conhece ela por causa das roupas.
Porque ela não lembra muito a personagem. Tipo, a arte em si não tá ruim, mas pô, os caras entregam um negócio realista. Depois muda a ponto da gente não saber quem é o personagem. É uma quebra de qualidade assim muito grande, cara, entendeu? Uma imagem ou outra assim, a gente deixa passar e tá tudo certo. Mas isso é uma parada frequente que acontece aqui em A Próxima Sombra. Repara nesse ateio quando ele aparece no primeiro volume dessa história. E repara nesse ateio do volume 3 dessa mesma história. Existe uma queda estranha ali no padrão, entendeu? Rolou uma queda de qualidade, uma história para outra, assim, ficou meio estranho, cara. Assim, não tem como não baixar a nota, isso aqui não faz sentido algum. O roteiro dessa história, ele é bem simples. Basicamente, o Jake, ele é envenenado e durante esse tempo ele consegue resolver alguns conflitos internos dele. Basicamente é isso. Só que eu não vou tirar ponto aqui do roteiro, porque apesar dele ser simples, ele entrega um amadurecimento muito bom do Jake. Então ele cumpre o propósito da história. Mas não tem como você ler isso aqui e no final você não ficar com a impressão que cabe mais história. Não tem como, galera. Esse papo do Arvok sair sem destino pela mata e ter um clã aparentemente perigoso que os pais deles estão indo encontrar, mas sem informações complementares, só dá a entender que vai rolar mais coisa. E na realidade não rola, então causa uma certa frustração, aquele sentimento de história incompleta. Pensa bem, galera, os pais do Arvok causaram muito nessa história. Imagina eles chegando nesse novo clã com ideias de tomar o controle, ou sei lá, convencer os caras a entrar em guerra com os Omaticaya. Pô, cabe muita coisa aqui e ficaram várias pontinhas soltas em aberto. Oi, vocês repararam que o corpo do Jake estava enterrado no pé da árvore lá há mais de 2 semanas e nem mesmo tinha traços de decomposição? Isso é curioso, né? Nem tem como falar muito por aqui, porque o universo de Avatar é totalmente diferente do nosso, então vai saber como é que é o apodrecimento dos corpos por lá, mas é curioso. Outra coisa que chamou um pouco a minha atenção foi como o Jake resolveu o problema de identidade dele entre humano e Avatar. Foi uma forma assim, aparentemente muito fácil. Cabia um pouco mais ali de dificuldade. Afinal, galera, ele tava no corpo de Avatar 100% dele, Avatar barra nave, né? Tinha 2 semanas. Ele deixou uma vida inteira, anos como humano para trás. E bastou alguns conselhos que parece que deu um estalo nele. E acho que ficou meio estranho, deveria ter sido um pouco mais trabalhado aqui também. Mas a ideia desses conselhos terem vindo do Tsuta e do Eitukan foi muito boa, porque temos essas figuras assim que são muito sábias, respeitadas no clã para repassar a informação e orientar ele. Isso foi muito bacana, foi uma boa sacada aqui do roteiro. Agora, se tem uma coisa sensacional desse quadrinho, foi a introdução dos novos personagens. Eu sempre tive essa curiosidade de ver como seria o grupo, né, a reação do grupo de Tsuta, como eles receberiam o Jake após a morte do caçador. E isso foi muito legal, a galera realmente abraçou o Jake como novo líder. Isso foi sensacional. Sem falar nos pais de Tsuta, que estavam revoltados com um Avatar assumindo o controle do clã e com a morte, né, do filho mais velho, favorito deles. E aí tem o Arvok também, que deram uma explorada mínima ali no moleque, mas foi legal pra ver que é um personagem que tem muito potencial também. E nossa, ainda tem a Kathleen Hale, que aparece pouco aqui também, mas tem uma vibe muito legal, sempre ajudando o clã, os humanos, dando aquela mão, né, o Jake ali, fazendo aquela ponte, indo até o clã, mesmo sem permissão, pra ajudar o Jake. É aquela personagem que marca a presença. E eu vou falar pra vocês, faltou mais interação do povo do céu com o clã Matcaio, hein? Pouquíssimas vezes a gente viu eles se cruzando no quadrinho e todas as vezes isso foi meio tenso, acabou ali sendo não desenvolvido. Eles entravam em acordos assim muito pontuais durante a história, mas estavam sempre naquele clima de tipo, eu sei que você vai me atacar, então eu vou te atacar antes, e ninguém faz nada e fica esse clima tenso. Por exemplo, galera, lá no começo da história, aquela treta da Kathleen com o Kaane foi resolvida com o Jake pedindo para Kathleen pegar os recursos das máquinas quebradas. Isso para manter a base humana, né? Mas e quando esses recursos acabarem? E aí, como é que fica? São perguntas muito relevantes. A tropa lá dela já estava meio irritada com os naves também. E isso aí não foi mostrado muito pra gente. E outra pergunta, quem são os humanos que estão vivendo lá na base? O que eles estão fazendo por lá, galera? Mas enfim, né, meu povo? Capas muito boas, história de fácil leitura, dinâmica, chama bem a atenção, embora poderia ter encaixado algumas coisinhas ali nela. E é um enredo assim que se encaixa muito bem no primeiro filme, né, no final do primeiro filme, mostrando as consequências da batalha final. Ela complementa bem o desenvolvimento do Jake como personagem, mesmo não tendo aquele final maravilhoso, marcante, como foi o caso em O Caminho de Tsuta, que pra mim ainda é o melhor final até o momento. Mas por conta desses vários probleminhas, e em especial o decaimento da arte, eu resolvi retirar um pontinho aí da nota final. Mas ainda assim é aquela história que todo fã de Avatar tem que bater o olho aqui, alimentar essa paixão por Pandora, porque ela levanta várias dúvidas, curiosidades, faz você se apaixonar ainda mais por personagens, entendeu? Sentir falta de alguns outros, como a Neytiri, que mal apareceu por aqui.
E bom, isso é tudo, galera. Essa foi a conclusão. Super recomendo. Então, dá seu jeito e leia. Agora eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem, que ainda tem mais histórias super bacanas que eu quero contar aqui para vocês. E se quiser sugerir alguma história para me contar aí também, fica à vontade nos comentários. Quero agradecer a todos que estão dando essa força aqui pro canal, ajudando ele a crescer. Tem mais vídeos de Avatar aí, então vocês ficam à vontade aí com as playlists que estão aparecendo na tela. E se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço a todos e tchau!